Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Jeane Oliveira, CEO da Fibertech. Estou aqui para apresentar o nosso quadro dentro do programa O Melhor da Noite, na TV Futuro, filiada à TV Cultura, no canal 14.1. Pensando em você que tem seu animal de estimação como membro da família, criamos um aplicativo que monitora o seu pet, seu filhote, e você pode simplesmente usufruindo dos serviços da área de pet através do smartphone. Gente, é fantástico. Você deixa seu filhote lá no pet shop e você vai poder acompanhar tranquilamente o que ele está fazendo lá. Isso vai dar tranquilidade para vocês, isso vai dar paz para vocês. Vocês vão adorar, num custo assim, bem pequeno, que vocês nem acreditam nisso. E vocês vão ficar muito felizes de poder acompanhar o seu filhote. Vem para cá para a Fibertech. Pessoal, como eu prometi, vamos entrevistar Daniel Melo, promotor da Prêmio Distribuidora. Boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite, Jeane, tudo bem? Então, vamos começar falando sobre o que é zootecnia. Bem, a zootecnia é um curso onde a gente estuda sobre produção animal, certo? Dentro da zootecnia, você vê alimento também, ou seja, você pode ser considerado um nutricionista animal, certo? Quando eu me formei, a parte pet no nosso curso não era uma coisa tão forte assim. O mercado não estava tão divulgado como está hoje, certo? O curso de zootecnia, além dessa amplitude que ele tem, ele hoje é inserido dentro dele essa parte de nutrição pet, ou seja, cão e gato também é estudado, a parte onde nós vamos falar, vamos saber comportamento, tipo de alimento que tem direcionado para cada um dos seus pets. Daniel, uma pessoa que tem pet em casa ou que pensa em aderir um pet, quais seriam os cuidados que ela teria que ter em relação à alimentação? Bem, Jeane, antes de você adquirir o pet, o ideal é que você verifique a origem dele, certo? Saiba de onde ele veio certinho, saber até que tipo de alimento os pais estavam comendo, certo? Isso é importante até porque a alimentação ainda continua sendo a base de uma boa saúde, certo? Ele, depois de entender de onde veio o pet e levar para casa, ele tem que ter ciência que o pet dele é de raça pequena, média ou grande. A alimentação, ela tem essas características por porte. Além disso, quando você identifica o porte do seu animal, você deve levar em consideração a raça, certo? Hoje, a Premier, que é a marca que a gente trabalha, ela tem alimentos característicos, específicos para cada raça, certo? Além da raça, você precisa de saber também em relação à idade do animal. Os animais, eles passam por tipos de nutrições diferentes nas suas fases de filhote, adulto e senil. Muito interessante. Imagine vocês com o aplicativo da Fibertech, que vocês podem codificar a câmera de vocês de casa e acompanhar se o seu pet está comendo. Então, vocês podem também interagir com o veterinário e também conversar com ele sobre a questão do comportamento em relação ao seu pet com o alimento. Às vezes a gente percebe que o animal ele está um pouco acima do peso, não é? O pet ele está acima do peso. E aí, às vezes a gente também perde um pouco do controle, no meu caso eu já perdi o controle algumas vezes, em relação ao alimento do meu filhote. Então assim, eu pergunto para Daniel o que a gente pode fazer para a gente ter esse controle de evitar que o nosso filhote fique obeso, que ele fique acima do peso. Jeane, muitas vezes, em quase todos os casos, o problema de obesidade animal é acarretado por um descuido do proprietário, certo? Do tutor. Com a vontade de agradar o animal, o filhote lá, por
muitas vezes ele está fora de casa e chegar e só ter aquele momento, então ele dá petiscos, dá alguma guloseima ou às vezes até comida de pessoas, né, comida de gente para o animal. Não é correto, certo? E além disso, você aumenta muito a ingestão calórica do animal, certo? O que acontece? Ele vai ficar obeso, tá? Então, para que isso seja sanado, a primeira coisa que você precisa é pesar a quantidade que o seu filhote vai comer diariamente, certo? Você precisa pesar. E, além desse pesar, você deve dividir ele em algumas refeições. Caso você não tenha essa possibilidade, não consiga fazer essas divisões, não consiga pesar, normalmente há alguns indicativos no alimento em relação à quantidade que ele deve comer durante o dia. Durante o dia ou seja lá quantas vezes você resolveu fazer isso. Lembrando que o que é indicado na embalagem é uma quantidade total para o dia. Ou seja, você deve dividir aquela quantidade por refeição, certo? Você tem que dividir por refeição e não utilizar aquela quantidade em todas as refeições. Mas chega um ponto que o animal engordou, não tem mais o que fazer. Então, como pessoas, você tem que levar ele ao veterinário, certo? O veterinário vai lhe orientar numa dieta para que o animal perca peso, certo? Estando tudo bem, vai ser mais simples, mas há casos de obesidade mais sérias que acarretam em outros problemas. Então, que você tem que ir atrás de um veterinário com uma habilidade em endocrinologia, certo? Assim como as pessoas, certo? Cada vez mais hoje os pets estão parecidos nos hábitos com as pessoas. Eu já ouvi falar de alguns comentários e conversando com pessoas que têm filhotes, eles falam que o meu pet enjoou da ração, o meu pet não quer mais essa ração, o meu pet ele não está suportando mais o cheiro dessa ração. Mas por que acontece isso? Por que nós que cuidamos dos nossos filhotes pensamos que ele enjoou disso, em questão do comportamento dele em relação ao alimento? Por que, Daniel? Jane, essa talvez seja uma das perguntas que a gente mais escuta atualmente em relação a isso, né? O animal tem enjoado da ração. Na verdade, isso é uma coisa que o proprietário, o tutor dele, acha, né? A gente, na verdade, os humanos têm mais de 2.000 papilas gustativas, certo? Enquanto os pets têm menos de 5. Então, assim, a parte de paladar, se você às vezes vê um alimento de carne, um alimento de frango, um alimento de salmão, isso é pouco relevante para o pet, certo? Ele não tem esse paladar apurado como as pessoas têm, certo? O que ele tem mais é o olfato. Então, o que é a necessidade dele de olfato? Muitas vezes as pessoas colocam o alimento de manhã e deixam o dia inteiro, certo? Coloque, para fazer um comparativo, como se você pegue uma bolacha de água e sal, tire do pacote, coloque em cima da mesa e deixa. Você só vai comer à noite. Imagine que ela está murcha, mole, sem cheiro e sem gosto. Então, é a mesma coisa do animal. Você não pode fazer isso. Por isso que a gente diz, controle a quantidade, certo? Controle a quantidade que você vai colocar lá para ele, para que ele sempre coma ali, naquele momento, imediatamente, que não fique, né? Não deixe ração para o resto do dia, seja só naquele momento. E em relação ao sabor, o que acontece? O cão, ele é um animal mais glutão, ou seja, ele tem mais apetite, tem uma voracidade maior. Então ele tende a querer diversidade, né? Você coloca coisas mais variadas e ele come mais, mas ele não tem o sabor especificamente, ele não se incomoda com isso. Ele sente mais o olfato, que aí casa com o que a gente está dizendo. Não deixe o alimento lá, porque se você deixa, perde o sabor, perde o cheiro para o animal. Já o gato, que é um animal mais neofóbico, ou seja, ele tem um pouco mais de medo, receio de novidade. Se você dá um alimento para ele diferente do que ele estava acostumado, talvez você esteja dificultando, porque como ele não conhece aquele alimento, ele não vai querer comer.
entendeu? Mesmo que tenha um cheiro e um sabor que você acha que são bons. A respeito do comportamento do nosso filhote, do nosso pet. Às vezes a gente acha que o fato dele estar comendo aquela ração já há bastante tempo e de repente ele acorda um pouquinho tristinho, molinho. Então a gente começa a associar, será que a ração já não está tão bem para ele? O que está acontecendo com a ração? Então a gente começa a achar isso. Isso realmente tem alguma coisa a ver em relação ao comportamento do animal, do nosso filhotinho em relação ao alimento, à ração? Olha, Jane, o comportamento para isso daí tem mais relação com o proprietário do que com o próprio pet, certo? Alguns estudos mostram que quando o proprietário é obeso, o pet tende a ser, entendeu? Então, porque ele transmite um pouco daquele comportamento para o pet. O alimento correto, na hora certa, junto com a água à vontade para o pet, faz com que ele reaja bem, que ele não tenha esses comportamentos de se esconder, de ficar mais receoso ali. E assim, quando você for escolher o alimento, você tem que ter alimentos de qualidade, certo? Alimentos de qualidade, que você saiba, você tenha confiança que aquilo que o seu pet está comendo é o correto, é o indicado para ele, certo? A gente tem alguns alimentos específicos, né? A gente está aqui no caso hoje com o alimento de York, certo? Que é direcionado para o filhote de York, certo? Animais com idade de 21 dias até 12 meses, certo? Completos, ele está comendo esse alimento. E atrás vem as orientações de como você pode fazer a troca gradativa, certo? Do antigo alimento para o novo alimento e em relação às quantidades que você vai fazer no dia a dia. Vamos falar agora um pouco sobre a digestão do nosso filhote. Sobre o odor das fezes dele, sobre a questão de como ele se sente em relação à ração. Fala um pouco pra gente sobre essa questão da digestão em relação à ração. Jane, você já deve ter ouvido algumas vezes aquela máxima, nós somos o que nós comemos, né? Então, isso também funciona com os pets, certo? Quando você oferece um alimento de qualidade, alimentos que seguem os guias nutricionais, alimentos que têm níveis de garantia ótimos, ou seja, que atendem todas as necessidades dos animais, certo? Que oferece probióticos e prebióticos, você está cobrindo o seu animal de carinho, né? Você está aumentando a longevidade dele, certo? Você está aumentando o tempo da relação das pessoas com os pets, certo? O que a gente consegue encontrar nos nossos alimentos é tudo isso. Se ele tem um alimento que ele digere bem, que ele tem que os nutracêuticos proporcionam uma qualidade de digestão, ele vai ter uma quantidade de fezes bem pequena, certo? As fezes de consistência, o odor das fezes é minimizado, além de que algumas raças, por exemplo, como o York, são animais que têm problema urinário com facilidade. Então, os ingredientes do alimento trabalham diretamente nisso. Entendeu? Eles minimizam problemas urinários nos animais, tanto filhote quanto adulto. Você vai encontrar alguns animais com formação de tártaro com facilidade e a ração propicia a não formação disso, entendeu? Ela vem com ingredientes que minimizam essa formação de tártaro. Então, tudo isso você encontra no alimento, certo? Se o seu alimento é de qualidade, se você está dando um alimento de boa qualidade, você já garante que a saúde daquele pet ela vai ser mais longínqua, o animal vai ter uma qualidade de vida melhor e das fezes com boa qualidade também. Gente, você está vendo isso? Vamos dar qualidade para os nossos filhotes. Olha tudo que o Daniel falou aqui. Muito importante a alimentação. Muito importante. Então vocês estão vendo o que a tecnologia faz em relação aos nossos filhotes? Porque ela não pode mais ficar desconectada. Porque você pode pegar o aplicativo da Fibertech
codificar a câmera da sua casa e acompanhar o seu pet tranquilo. Ver se ele está se alimentando bem. Quando for conversar com o veterinário, você já vai saber todo um comportamento dele. Então, quando você for levar o seu pet para o banho, para a higienização, você também vai poder acompanhar lá no seu pet shop. Gente, é muito interessante. Não dá mais para ficar longe dos nossos filhotes, não dá. Vem para a Fibertech. Vem, que vocês vão adorar e não vão mais precisar ficar longe do seu filhote nem mais um minuto. Obrigada. Daniel, eu quero agradecer a você, muito obrigada. Aprendi muito, se bem que eu adoro essa ração, né? Sempre dei para o meu filhote, então assim, estou muito feliz de poder estar conversando com você, aprender mais e passar isso para o nosso público, o como é importante a qualidade no alimento. Muito obrigada, tá certo, Daniel, pela sua presença. Você quer deixar alguma mensagem aqui para o nosso público? Cuidem dos seus pets como pets, certo? Eu sei que a vontade de tratá-los como filho é muito grande, mas isso muitas vezes é uma coisa que maltrata um animal e a gente não percebe isso. Então, o pet sempre é um pet, o que não quer excluir carinho, amor, atenção, cuidado, passeio, certo? Tudo isso deve ser levado em consideração, mas sempre lembrando que é um pet e não um filho, tá bom?